O que significa chorar e ser consolado, segundo falou Jesus no Sermão do Monte? E ainda mais, ser bem-aventurado. Veja o vídeo até o final e você vai entender o que Jesus quis falar ali no Sermão do Monte a respeito dos bem-aventurados que choram e serão consolados. Olá, amados, a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Quero, nesse vídeo, trazer para você a segunda parte do terceiro capítulo desse maravilhoso livro de John Wesley, O Sermão do Monte. E nessa segunda parte eu quero falar sobre os bem-aventurados que choram e serão consolados. A primeira parte desse terceiro capítulo está no vídeo anterior. Lá eu estou falando sobre os bem-aventurados pobres em espírito, porque deles serão o reino de Deus, o reino dos céus. Então lá você confere e aqui você vai ver o que o Senhor Jesus quis dizer com os que choram e serão consolados. Mas antes quero louvar a Deus pelos colaboradores, amados irmãos e irmãs que têm compartilhado dos vídeos dessa série. E eu creio que não apenas por causa do livro que estarei abençoando, mas porque estão comigo nesse propósito e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Fica ligado que até o final do vídeo eu estarei falando a frase para ser compartilhado junto com o vídeo, amém? Agora vamos para o conteúdo do vídeo e eu repito aqui o versículo base, certo, desse comentário. Bem-aventurados que choram porque serão consolados, Mateus capítulo 5, versículo 4. John resume em 2 estágios o choro do bem-aventurado e que a esses serão consolados. O primeiro estágio, amados, considero no que chamo de primeiro avivamento, logo após do primeiro avivamento, melhor dizendo. Vou resumir aqui a palavra, antes de tudo, avivamento. Significa tornar mais vivo. Um dos significados, tornar mais vivo. Esse é um avivamento que todos os redimidos e nascidos em Cristo experimentaram. Isso logo nos primeiros passos da nova fé, no início da conversão. Você poderá recordar comigo, lembrando de quando seus olhos abriram e contemplaram as maravilhas do reino da luz, que logo fez entender e discernir o verdadeiro sentido da vida. E provou do quanto é bom o reino de Jesus e ficou impactado bem disposto a lutar contra as trevas, se tornando um militante contra o pecado. Nesse período, nos encontramos fazendo alianças com Deus, contra o pecado, onde pensávamos que jamais nos encontraríamos em alguma prática pecaminosa do velho homem. Achávamos que tinham toda a força possível para resistir ao mal. Daí nasce o desejo de se consertar com Deus e com os homens, passando a se dedicar nos compromissos santos. Sabe, esse período é como uma amostra gratuita de um viver santo e uma vida entregue ao Senhor Jesus. Esse avivamento primário, amados, inevitavelmente se desvanece com o passar dos dias. Vem perdendo forças, como uma semente que é sufocada em meus espinhos. E o pecado jaz à porta. E aos poucos, conforme essa semente vai sendo sufocada, o pecado vai entrando novamente. E junto com ele, as práticas. Com isso vem a culpa, a angustiosa decepção com um profundo lamento em achar que nada mudou e continua praticante do pecado. Agora preste atenção, esse primeiro momento é como um divisor de águas para o recém-chegado ao reino da luz. Ele precisa abrir mão do consolo do mundo, das instruções dos homens carnais, que falam mentiras a respeito do favor de Deus. Tipo, você não vai conseguir, você nunca vai mudar, você não tem forças para isso, você não tem jeito, você vai morrer caindo nos mesmos erros e o que você viveu foi apenas um fogo de palha e por aí vai. Olha só, para o consolo do alto, essas setas, esse falso consolo do mundo precisa ser resistido. É preciso perseverar, olhar para o autor da força, o autor da fé. Então, chega o momento de ser amparado pela palavra da verdade, junto ao consolo daquele que justifica e que tem o poder de nos manter de pé, através da graça que há em Jesus Cristo. Deletamos, então, a voz do acusador na nossa mente
e nos tornamos bem-aventurados em um processo constante, em um processo de constante santificação. Pronto, logo após esse período do primeiro contato com a graça do Senhor Jesus e passamos a entender que somos pobres de espírito, passamos para o segundo estágio do choro. E o primeiro motivo que quero trazer aqui para vocês são a respeito dos cegos espirituais, que não conseguem entender as condições que se encontram sem Deus. São escravos da perdição e que caminham em direção ao abismo e rejeitam a luz de Jesus em seus corações. A tristeza de ver os dias deles serem consumidos pela ignorância e que muitos e muitos partem para a eternidade sem Cristo. A igreja precisa sentir essa tristeza que certamente há no coração do Pai, até porque ele não se alegra na morte do ímpio. O outro motivo, amados, de choro dos bem-aventurados no segundo estágio é chorar com os que choram. Sabe, o mundo está cada vez mais tratando os sofrimentos, tragédias e maldades como algo normal. E o pior, achando que isso faz parte de um desenvolvimento, a tal globalização. Trágico. Não, amados. Temos que chorar porque estão alcançando as mentes, invertendo os valores da família, fragilizando emocionalmente essa próxima geração que está chegando. Tentam perverter as mentes das crianças, ataques contra os bons costumes. Chorar por ver os ataques contra os princípios bíblicos. Chorar, lamentar e não permitir que isso torne normal, aceitável em nossos corações. E por fim, chorar por saber que muitos estão ficando pelo deserto, atraídos pelas ofertas desse mundo. Largaram a mão do arado, esfriando na fé. A igreja precisa gerar o choro de compaixão e não de acusação, pois esse papel o diabo já faz. E com o nosso choro, gerar frutos, amando, perdoando, instruindo em amor a todos os próximos. Por isso, atrelado ao maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. O próximo, amados, são aqueles que podemos fazer diferença para o bem na vida deles. Ter compaixão, chorar e sofrer pela infidelidade do povo, pela ignorância do povo. Chorar por aqueles que se acham ricos em espírito e perderam o temor. Chorar por aqueles que não choram mais, onde o amor, que deve ser a base para todas as funções do corpo de Cristo, não se leva mais em conta. Sabe, o que mais vale para os desalmados? Lutar contra o próprio corpo, achando ser a própria justiça, fazem da palavra de Deus o escudo para o seu próprio partido, própria conveniência. O mundo, amados, e mais do que nunca o Brasil, está vivendo um fenômeno chamado polarização, onde dois lados estão cada vez mais e mais se opondo um ao outro. Vemos muito isso na política, diante dos nossos olhos. Se isso é bom, de certa forma, tornam as coisas mais definidas, mas não quero entrar nesse campo político. Mas o que me faz lamentar e chorar muito por dentro é ver que a Igreja do Senhor está indo por esse viés. Chorar porque não existe mais choro e, em vez do choro, o ódio, oposição a todo custo. Sabe o interessante? É o mesmo que acontece entre os políticos, tipo situação, oposição. Nada, absolutamente nada que o outro lado faça, será visto com bons olhos. E sempre serão motivos de crítica, rejeições e oposições. Aí o que fazem? Vão na Constituição, onde estão as leis do país, para achar alguma brecha e a todo custo incriminar e impedir o outro. E isso com interpretações esdrúxulas, farisaicas, com os seguintes dizeres: temos que guardar a democracia. Mentira fermentada até o topo, quase sempre está por interesses particulares. Guardemos os nossos corações, igreja, de todo ódio, vaidades. Choremos, igreja. Há causas que, se nós não nos unirmos, não iremos avançar, não seremos luz
em meio a esse mundo de trevas. Podemos destravar a partir de nós, amados. Creia, mas para isso precisamos alinhar os nossos corações como um junto ao de Jesus, que, sem reservas, exercitou o maior ato de compaixão naquela cruz. E foi por todos. Por todos. E é esse sentimento que deve nos mover, porque só assim a prática do bem não será seletiva e conservará os nossos corações sensíveis para o verdadeiro bem. Atenção, abre parênteses para a frase do compartilhamento. Coloque o choro do justo, vírgula, assista o vídeo e entenda. Choremos juntos, amados. Trabalhemos juntos, suportando uns aos outros no amor não fingido, porque só assim o Senhor encontrará lágrimas para serem enxugadas quando nos encontrarmos com Ele. Pense nisso. Você e eu não somos juízes, somos servos, pobres em espírito. Choremos pelos perdidos, pelo desconcerto que o pecado causa no mundo. Chore pela ignorância do povo. Choremos pelos ataques contra as famílias. Choremos pela frieza nos corações. Choremos pela igreja desviada dos verdadeiros princípios do Evangelho. Creia, você e eu somos capacitados para irmos além. Creia e viva. A igreja, amados, ela é a única ferramenta nas mãos de Deus. Mas para isso nós precisamos da sensibilidade. Diante de toda a necessidade, precisamos sermos sensíveis. E esse choro, ele é a causa de um coração sensível. Deus abençoe a todos e até a próxima.